Caros amigos aqui do canal Legião da Santa Cruz, como vão? Estamos começando a nossa 10ª aula do curso História das Conjurações Maçônicas. Na aula passada, na nona aula, falamos sobre os símbolos da maçonaria, sobre a Grande Loja, a fundação da Grande Loja, e ficamos de falar hoje sobre a doutrina da maçonaria. Bom, o tema de hoje é a seita dos Illuminati, que são uma sociedade que derivaram da fermentação maçônica do século XVIII e que, portanto, têm relação direta com a doutrina maçônica. É uma seita-chave para entender também a fermentação revolucionária do século XVIII e do século XIX. Então, nós vamos introduzir esse tema hoje para que nós possamos, depois, dar continuidade falando sobre o papel da maçonaria nas revoluções do fim do século XVIII, Revolução Americana, Revolução Francesa. Hoje falaremos um pouquinho sobre a Revolução Americana e também sobre a Revolução Francesa, no que tange ao papel dos Illuminati, mas entraremos a fundo nesses temas nas próximas aulas. Perfeito? Então nós dividimos aqui a nossa aula em 3 partes. Quem são os Illuminati, os objetivos dos Illuminati e a expansão dos Illuminati. Perfeito? E no final da nossa aula nós faremos algumas observações, algumas notas de rodapé em relação ao tema de hoje. Perfeito? Então vamos lá. Quem são os Illuminati? Pois bem, os Illuminati são um setor radical do esoterismo de origem rosacruciana e maçônica, setor esse surgido no século XVIII, mais especificamente no ano de 1776, em abril de 1776. Perfeito? A seita dos Illuminati vai ser fundada na Baviera por um professor de direito canônico, Adam Weishaupt, também padre jesuíta, que vai reunir algumas pessoas em torno dele e vai fazer um juramento de obter um conhecimento de cunho superior àquele que o cristianismo, aquele que a Igreja Católica fornece através da teologia, dos sacramentos, etc. Tá? Então, Weishaupt estava em busca de um conhecimento esotérico, de um conhecimento oculto superior às massas. Perfeito? A regra da seita dos Iluminados, ou dos Illuminati, é a mesma coisa, é uma mistura de disciplina jesuítica, de doutrina maçônica e doutrina Rosa-Cruz. Então, há uma mistura de 3 elementos: jesuitismo, maçonaria e rosacrucianismo. Sendo que o jesuitismo vai entrar apenas com uma carapaça disciplinar. Né? Os jesuítas, como vocês sabem, são uma ordem religiosa da Igreja Católica, a Companhia de Jesus, uma ordem de padres missionários, que tem por característica a forte disciplina, a forte obediência. Tá? De maneira que o geral de jesuítas era até chamado, anos atrás, de Papa Negro, né? Dado o seu poder, a sua influência, e o fato também dos jesuítas estarem fortemente atrelados aos objetivos do Papa, no sentido de expandir a fé católica no Novo Mundo, aí durante a expansão ibérica, durante a colonização da América. Perfeito? Então, a Ordem dos Illuminati se insere nesse contexto. Bom, ela surge na Baviera. A Baviera fica ao sul da Alemanha. Tá? E nessa época a Alemanha ela era um amontoado de reinos, principados. Tá? A Alemanha fazia parte do Sacro Império Germânico, Romano-Germânico, que vinha lá do período medieval, fundado por Otto I, um rei alemão, ali no século X, tá? Por volta dos anos 930. Então, dentro da Alemanha você tinha diversos principados, cada um com um príncipe diferente. E assim, o grande objetivo dos Illuminati era a eliminação, a aniquilação das monarquias cristãs europeias, começando pela situação ali da Alemanha, pelo contexto alemão, derrubando os principados cristãos que formavam a Alemanha. Perfeito? Além de aniquilar as monarquias cristãs, seja as monarquias de cariz protestante, seja as de cariz católico, porque na Alemanha você tinha ao sul principados católicos, ao norte principados protestantes. Os Illuminati também se propunham a abolir a propriedade privada e a abolir os direitos de herança. Tá? Além disso, propugnavam também a eliminação da família, do conceito de família.
e também o fim da religião tradicional, baseada em hierarquia e dogmatismo, notadamente o fim da Igreja Católica. Então, era uma seita radical, uma seita igualitária que queria revolucionar a Europa, demolindo as bases do antigo regime, o poder do rei e o poder da igreja, trono e altar. Perfeito? Bom, dentre os símbolos Illuminati nós temos aí o olho que tudo vê. Não é? O olho fica por cima de uma pirâmide de 13 degraus. Essa pirâmide, esse olho aparece na nota do dólar. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Esses 13 degraus da pirâmide, na verdade, são os 13 degraus da iniciação Illuminati. A seita Illuminati tem 13 graus de iniciação, tá? E daí os 13 degraus da pirâmide Illuminati encimada pelo olho que tudo vê. Perfeito? O Adam Weishaupt, que vai deixar de ser padre, vai deixar a vida religiosa e vai se embrenhar nesse projeto revolucionário Illuminati, ele vai assumir um nome simbólico dentro da seita, que era o nome de Espartacus. Para quem não sabe, Espartacus foi um escravo trácio que foi líder de uma revolta ali no século I a.C. contra Roma, uma revolta que levantou muitos escravos contra o poderio romano. Roma ainda era uma república. Revolta essa que foi esmagada pelo general Licínio Crasso. Tá? Então, Espartacus era um símbolo de rebelião contra o poder estabelecido. E justamente por isso que Weishaupt assume esse nome, porque ele queria dar seguimento a um projeto de detonação, de destruição do poder estabelecido na Europa. Então, quer dizer, a tática básica dos Illuminati é o estabelecimento do caos. Né? É a aniquilação da ordem. Quer dizer, aquela ideia, né? A ordem que nasce do caos. Né? O caos que vem, em primeiro lugar, destruindo a antiga ordem para dar início a uma nova ordem mundial. Daí a ideia de Novus Ordo Seclorum, que também aparece na nota do dólar, né? Embaixo da pirâmide Illuminati. Novus Ordo Seclorum é justamente uma referência à proposta de Weishaupt de criar um mundo novo depois da destruição do mundo antigo. Perfeito? Bom, Weishaupt ele juntou em torno de si uma série de aliados poderosos, tá? Entre eles, o barão Franz Friedrich, o príncipe Ferdinand de Brunswick, o duque de Saxe, o conde de Stolberg, o príncipe de Hesse. Todos esses eram príncipes, eram nobres alemães, tá? Que acabaram entrando na sociedade Illuminati para conspirar junto com Weishaupt pelo fim do antigo regime. Nós podemos nos perguntar, né, como é que príncipes, né, como é que príncipes estavam, melhor dizendo, né, alinhavados a um projeto que traria a derrubada do trono deles próprios. Né? É que muitos nobres nessa época, do século XVIII, aderiram às teses da maçonaria, às teses revolucionárias. Não foi à toa que a maçonaria ganhou espaço na sociedade europeia. Quem dá entrada às ideias maçônicas dentro das cortes e dos palácios, né, é justamente esse pessoal da nobreza que adere aos ideais maçônicos. Né? Isso vai acontecer, por exemplo, na França. Né? Tem um historiador muito interessante, tem um trabalho muito interessante que é o Robert Darnton, que ele fala sobre o alto iluminismo e o baixo iluminismo. Né? Ele mostra que, por exemplo, as ideias iluministas, que eram ideias fundamentalmente maçônicas, elas vão penetrar no alto escalão da sociedade, na alta nobreza, tá? Através dos salões, né? Onde aconteciam concertos, jantares, festas, né, da aristocracia, e ali os aristocratas maçonizados acabavam maçonizando também os outros aristocratas, levando ideias novas e atraindo, né, vários desses aristocratas para as sociedades maçônicas que estavam sendo formadas na França, as lojas. Tá? E tinha o baixo iluminismo, que era o iluminismo divulgado nos cafés, entre o povo, né, entre a ralé. Então, quer dizer, a entrada do iluminismo, a entrada da doutrina maçônica na Europa com força foi através da iniciação de grandes vultos da aristocracia europeia. Perfeito? Agora, de todos esses aliados
de Echaupt, o maior deles, o mais importante, o mais rico, era Mayer Enschel Rothschild, um judeu, né, da família Rothschild, família de banqueiros, que vai ser o grande financiador do projeto Illuminati. Né, porque para os judeus interessava muito a derrubada das monarquias cristãs na Europa, dado que em todas elas os judeus eram destituídos de direitos. Né, nessas monarquias cristãs, só a população cristã é que tinha direitos. Tá? O judeu não tinha. O judeu, por exemplo, não podia ocupar cargos públicos, não podia herdar terras, não podia fazer uma série de negócios que eram facultados aos cristãos. Então, para a família Rothschild, era muito interessante a derrubada dessa antiga ordem para a criação de uma nova ordem. Tá? Então, só para a gente definir aqui, foi o dinheiro judaico e as credenciais aristocráticas da nobreza alemã que abriram caminho para a seita. Então, graças a esses amigos poderosos, Echaupt conseguiu ir penetrando em várias esferas da sociedade europeia para levar a seita dos Illuminati adiante. Perfeito? Bom, Echaupt ele fazia a seguinte observação. Ele pensava que era melhor ter poucos, porém bem situados adeptos, né? Pois, mesmo sendo poucos, seriam mais fortes e poderosos e poderiam, consequentemente, influir melhor no que tange ao desencadeamento de uma revolução que derrubasse os tronos. Então, o Echaupt vai vai estabelecer como tática, né, isso aí, ter poucos adeptos, mas os poucos adeptos que estiverem ligados à seita serem homens poderosos, capazes de mover os mecanismos da política, da economia, da sociedade em direção a uma revolução. Perfeito? Isso aí depois vai ser copiado também pela maçonaria. Então vamos continuar aqui na expansão dos Illuminati. Nós vimos aí o que era a seita dos Illuminati, os objetivos gerais, né? A aniquilação da família, a aniquilação dos tronos, o poder da igreja, a propriedade privada, direito de herança, a aniquilação da religião tradicional, hierarquia, disciplina, etc. Tá? Vamos agora, então, falar da expansão dos Illuminati. Bom, em menos de 10 anos, os Illuminati são fundados em 1776 e em menos de 10 anos eles se fazem presentes na Áustria e na França. Então, a Sociedade Illuminati começa no sul da Alemanha, rapidamente ela se estende para a Áustria e para a França. Tá? Vários figurões da época, como Herder, um grande intelectual alemão, Goethe também, um escritor importante, Cagliostro, um esotérico, um mago muito conhecido na época, eles aderiram à seita e ajudaram também a alavancar a influência da mesma na Europa. Perfeito? Em 1782, o que vai acontecer é que os Illuminati vão tentar se infiltrar dentro da maçonaria. A maçonaria é uma sociedade, os Illuminati uma outra sociedade. Mas elas têm muitas semelhanças porque a doutrina dos Illuminati é a doutrina da maçonaria. Perfeito? É a cabala, é a gnose, é o esoterismo. Ok? Com algumas diferenças aqui e ali, mas fundamentalmente é a doutrina da maçonaria e a doutrina Rosa Cruz, da qual a maçonaria também bebe, diga-se de passagem. Então, em 1782, o Echaupt vai tentar associar a seita dos Illuminati à maçonaria, tá? Como uma espécie de loja também maçônica, né, a sociedade maçônica, mas sem sucesso. Porque o grande objetivo dele era ser recebido dentro da maçonaria para depois dominá-la por dentro e usar toda a sua estrutura já montada para levar a cabo essa revolução que se pensava fazer. Perfeito? Mas a coisa não aconteceu, não houve um sucesso. Tá? Lideranças maçônicas europeias percebendo, e também a grande loja lá da Inglaterra percebendo a tentativa de infiltração de uma sociedade que não era originalmente maçônica, rechaçaram esse objetivo aí, que era o objetivo do Echaupt, ok? Aqui, só para termos uma ideia, vejamos aqui. Em 1782, diz aqui o Carlos Maior Lopes, a sua obra La Maçoneria de la A a la Z, uma obra que se encontra em espanhol, tá? E que foi editada na Argentina, embora os autores sejam espanhóis, a edição que eu tenho aqui comigo é argentina.
Ele diz assim: em 1782, numa reunião da maçonaria continental, os Illuminati intentaram obedecer ao seu grão-mestre. Porém, graças à oposição da Grande Loja da Inglaterra e aos receios dos iluminados teósofos do Grande Oriente da França, eles não alcançaram esse objetivo. Então, a gente viu aí que eles não conseguiram entrar dentro da maçonaria para dominá-la por dentro. E o objetivo do Weishaupt era fazer toda a maçonaria operar em prol dele. Tá? Quer dizer, a maçonaria rechaça os Illuminati não porque não concordasse com o projeto revolucionário deles, mas sim porque não queria ficar a reboque de uma seita que era mais recente. Só isso, é uma questão de poder e não de doutrina. Tá? Em 22 de junho de 1784, o príncipe da Baviera, tá? Agora me fugiu o nome aqui dele, né? Eu acabei não anotando. Ele, percebendo o perigo que poderia significar os Illuminati, através de sua ideologia revolucionária, igualitária e libertária, tanto para ele como para a Igreja Católica, né? Porque o objetivo dos Illuminati era derrubar trono e altar, o que ele vai fazer? Ele vai emitir um edito contra os Illuminati, tá? E contra também a maçonaria. Então, o príncipe da Baviera une os dois, joga os dois no mesmo saco, porque no fundo a maçonaria também tinha intentos revolucionários, né? Não era tão radical quanto o Weishaupt, mas tinha também intentos revolucionários. E aí os seus discípulos vão fugir, os discípulos de Weishaupt vão fugir da Baviera, tá? Alguns vão para a França, outros vão para os Estados Unidos, né? Por exemplo, quem vai para a França? O Conde de Mirabeau, né? É um dos discípulos Illuminati que vai para a França. Ele vai introduzir a seita em Paris, perfeito? Várias lideranças da Revolução Francesa, como Saint-Just, ali da fase do terror, a fase mais radical que teve, Saint-Just era braço direito de Robespierre, Desmoulins, tá? Danton, que também fez parte da fase do terror, embora não tenha ficado do lado de Robespierre na fase mais radical do terror, acabou tendo sido decapitado, né, na guilhotina, porque se colocou contra o excesso de mortes realizadas por Robespierre. Hebert também fez parte do terror, né, da fase do terror, também era Illuminati, e Marat. Marat já era da fase ali, na fase da Assembleia, a primeira fase da Revolução Francesa, perfeito? Então, de modo assim que as grandes cabeças da Revolução Francesa eram, a sua maioria, Illuminati, né? E mesmo Robespierre não tendo sido Illuminati, ele estava sob o influxo de Saint-Just, de Hebert, enfim, de maneira que pensava comum, tá? E nos Estados Unidos também, para lá também, né, foram alguns Illuminati. Por exemplo, 1785, ali no fervor do processo de independência dos Estados Unidos, foi fundada uma loja Illuminati chamada Loja Colômbia, tá, em Nova York, em que se filiaram várias lideranças ligadas ao processo de independência americana, como o DeWitt e o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, que foi, né, um dos 4 pais fundadores dos Estados Unidos, né, os chamados Founding Fathers, né, Thomas Jefferson, ali o George Washington, o Adams, etc. Enfim. Então, vocês vejam que figuras fundamentais do processo de construção dos Estados Unidos fizeram parte aí dessa loja Colômbia, tá? E depois, essa loja ela vai dar origem a 4 grupos iniciáticos que até hoje existem nos Estados Unidos. Os Illuminati não existem mais, perfeito? Mas os Illuminati deixaram 4 tentáculos que são os seguintes grupos. São grupos iniciáticos, esotéricos. The Order, Skull and Bones, Skull and Bones do qual vários presidentes pertenceram, tá? Inclusive o George Bush, filho, fez parte do Skull and Bones. A Sociedade da Grand Lodge Rockefeller e, por fim, nós temos aqui o nome, né? Os Shriners, tá? Do qual o presidente, o Truman, o presidente Franklin Delano Roosevelt fez parte do Shriners, ok?
E foi ele que ordenou que se colocasse na nota do dólar a pirâmide de olho Illuminati. Perfeito? Ele era, portanto, de uma sociedade braço, né, dos Illuminati, herdeira dos Illuminati. Tá? Sobre a nota do dólar, né, há muita coisa a respeito e parece às vezes que as pessoas quando falam disso, né, levam para um lado de um conspiracionismo tacanho e acaba que a devida seriedade com a qual o assunto deveria ser tratado não é tratado. Muitos desses conspirólogos aí de internet que não tem um compromisso que a gente tem aqui nesse curso, que é de dar uma fundamentação histórica, eles servem justamente para isso, para tirar a seriedade de um assunto que deveria ser tratado com a máxima seriedade, e aí passa-se a imagem para a opinião pública de que esse negócio de maçonaria, de Illuminati, é uma loucura, coisa de maluco, né? E aí ninguém se põe a estudar o assunto porque acha que aquilo ali é coisa de pirado. Mas não, né? A coisa tem um fundamento. Né? Então, a nota do dólar, ela traz uma série de simbologias Illuminati, tá? Que foram sendo incluídas com o passar do tempo. Entre elas, o ano de 1776. Bom, a gente sabe, né, que a independência americana ela só se define, de fato, em 1783. Muitas vezes as pessoas, quando pegam a nota e olham essa data de 1776, elas associam diretamente ao processo de independência americana. A gente sabe que em 1776, o que houve foi que o Congresso da Filadélfia decidiu pela independência. Olha, vamos lutar pela independência dos Estados Unidos da América. Vamos tentar formar aqui um país independente da Inglaterra. Perfeito? Mas a independência só se define, os Estados Unidos só fica independente de fato, em 1783. Tá? Com a assinatura do Tratado de Paris entre Estados Unidos e Inglaterra. Perfeito? Então, por que a data 1776, se só em 1783 realmente os Estados Unidos ficará independente? Uma das explicações é que essa data ela se refere não à decisão do Congresso da Filadélfia, mas sim ao ano da fundação dos Illuminati lá na Baviera. É o mesmo ano, né? 1776. Uma coisa interessante é que quando falávamos aqui que o eleitor da Baviera, o príncipe da Baviera, emite um decreto, um edito contra os Illuminati, muitos deles vão para a França. Tá? E vão para a França justamente nesse momento em que está acontecendo a guerra entre os colonos americanos e os ingleses, tá? Em prol da independência, quer dizer, os colonos querendo desligar as 13 colônias da Inglaterra e a Inglaterra querendo manter as 13 colônias sob seu domínio. Então, a presença desses Illuminati ali na França foi um fator decisivo para fazer com que o rei da França, tá, ficasse ao lado dos colonos americanos, né, e mandasse, né, para os colonos reforços militares. Tá? A França, lembrar, nessa fase estava vivendo uma crise econômica grande, ela já tinha enfrentado uma guerra com a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos, uma guerra que ficou meio indefinida. Os gastos do Estado francês tinham aumentado demasiado, e, assim, do ponto de vista da racionalidade econômica, não fazia muito sentido levar reforços e gastar dinheiro com a ajuda das 13 colônias, porque isso não traria uma vantagem decisiva para a França ali, né? Dado que a independência das 13 colônias iria afetar também as colônias francesas ali no Canadá e no centro da América do Norte, que depois viriam a ser estados dos Estados Unidos da América, né? A França, por exemplo, tinha a Louisiana ali. Então, quer dizer, um país independente ali, evidentemente que em algum momento ele ia tentar conquistar aqueles territórios, né, que estavam sob o comando da França. Então, quer dizer, se a gente olha a coisa dentro de uma visão mais ampla, a gente pergunta, peraí, por que o rei da França, né, se arriscou de tal maneira, né, mandando soldados e reforços, né, marinha, navios de guerra, para acudir às 13 colônias? Se a França estava quebrada financeiramente e se, a longo prazo, isso poderia, melhor dizendo, significar uma ameaça às colônias francesas ali na região. Para enfraquecer a Inglaterra, né, o argumento que geralmente se usa, né, nos livros de história. A França fez isso para enfraquecer a Inglaterra. Né? A lógica por trás dessa ação era
tentar quebrar o poderio inglês e etc. Só que, no entanto, o resultado disso não foi o fortalecimento da França e o enfraquecimento da Inglaterra. Pelo contrário, a França só se tornou ainda mais frágil do ponto de vista financeiro e econômico, e foi essa fragilidade toda que vai levar até a Revolução Francesa, em 1789, alguns anos depois. Porque os gastos que a França teve com essa empreitada de ajuda às 13 colônias, né, deixou os cofres de Estado combalidos, e aí o rei Luís XVI vai ter que implementar um projeto de aumento de impostos. Isso vai desagradar o terceiro Estado, vai desencadear a Revolução Francesa. Uma coisa que a gente tem que notar nisso tudo é que o padre Barruel, na sua obra lá sobre os jacobinos, o padre Barruel é uma das fontes fundamentais para o estudo das ações maçônicas durante a Revolução Francesa, ele fala na sua obra que Voltaire, o filósofo Voltaire, tinha ido à Inglaterra e tinha lá na Inglaterra se iniciado na maçonaria. E quando ele volta para a França, ele leva, né, a maçonaria para dentro do território francófono, né? E a maçonaria se estabelece em Paris, se estabelece nos principais centros da França, de maneira que ele vai conseguir, inclusive, infiltrar conselheiros maçons dentro do Palácio Real, dentro do Palácio de Versalhes. Então, o Barruel conta que havia pessoas próximas ao rei que eram ligadas à maçonaria e que davam conselhos, conselhos esses que eram favoráveis aos planos de longo prazo da maçonaria. Uma das teses que algumas pessoas elencam em relação à questão da Revolução Francesa é a seguinte, é de que a maçonaria planejou a Revolução Francesa com o fito de enfraquecer a França, porque ela sairia demolida, destruída, depois de anos de caos revolucionário, e assim garantir a elevação da Inglaterra à posição de nação mais poderosa do mundo. Isso favoreceria demasiado os planos maçônicos, dado que a sede da maçonaria é a Inglaterra. Isso faz muito sentido, né? Porque a França, até a Revolução Francesa, era a maior potência mundial. Tá? Ela tinha uma hegemonia política mundial. E com a Revolução ela cai dessa condição e a Inglaterra sobe. A Inglaterra suplanta. Então começa o século XIX com a Inglaterra como a maior potência do mundo. Tanto que Napoleão vai tentar modificar isso através das guerras napoleônicas, sem muito sucesso. Perfeito? Então isso tudo tem de ficar muito claro, porque a Ordem Illuminati ela tem diretamente a ver com esse processo revolucionário que vai acontecer na França. Todos esses fatos aqui que nós trouxemos foram fatos, né, preparatórios desse cenário revolucionário na França, e já na próxima aula a gente vai entrar nesse assunto. Uma coisa muito importante, como nota de rodapé aqui final a essa aula, é a diferença entre nova era e nova ordem mundial. Né? Os Illuminati, eles representam a ideia de nova ordem mundial, enquanto que a maçonaria representa a ideia de nova era. O que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Tudo. Né? Percebam uma coisa, nem todos os maçons eles são ultra-revolucionários como os Illuminati. Os Illuminati são a seita radical dessa cena esotérica que se estabelece no Ocidente a partir do século XVIII de vez. Tá? E alguns autores esotéricos, maçônicos, como por exemplo o René Guénon, eles fazem uma diferenciação que eu acho importante para a gente entender a forma de pensar desse pessoal, que é a seguinte: o René Guénon ele diz que existem esotéricos de tradição e os esotéricos de antitradição. E ele classifica os Illuminati como esotéricos de antitradição ou de contra-tradição. Então, segundo a visão de René Guénon, todas as religiões elas têm elementos de uma tradição perene, que seria uma tradição esotérica, uma tradição oculta, que só os iniciados conheceriam. Tá? E o objetivo dos maçons de tradição, ou da maçonaria propriamente dita, né, seria não a demolição das religiões, mas sim a progressiva esoterização das religiões sem destruí-las, ou seja, o progressivo desenvolvimento dos princípios esotéricos por trás das religiões e a progressiva implementação de uma elite esotérica dentro do espaço das religiões. Tá? Então o objetivo aí, segundo René Guénon, da maçonaria seria criar uma elite iniciática
que domine as sociedades e religiões, porém mantendo a ordem moral. Tá? Seria uma elite perennialista. Seria o que é, por exemplo, a maçonaria inglesa, as lojas azuis, as lojas inglesas, que tem lá um forte teor cabalístico, místico e religioso. Perfeito? Por outro lado, você vai ter aí os esotéricos de antitradição, tá? Que representam a ideia de novus ordo secularum, que é a ideia Illuminati. Esses esotéricos, eles partiriam para pura negação, ou seja, eles não querem manter nenhum nível de ordem, eles querem destruir toda a ordem estabelecida, inclusive destruir as religiões. Tá? A visão desses esotéricos de tradição seria bem representada pelo satanismo. Por exemplo, por grupos como Ordo Templo Oriente, Telema, lá do Aleister Crowley e etc. Que são grupos que exploram, tá, a demolição dos costumes, a demolição dos valores morais, dos valores religiosos, né? Preconizam a liberdade total e a ruptura absoluta entre o mundo terreno e o mundo divino. Os esotéricos de tradição, eles acreditam ainda que existe uma ordem divina, ainda que não seja a divindade cristã, da qual eles falam, né? É uma divindade, né, impessoal, que é o Ein Sof, ou Ein Sof, enfim. Né? Mas esses esotéricos aqui de tradição, eles são materialistas, são laicistas radicais, são igualitaristas. Né? Isso seria representado pelos Illuminati, pela maçonaria francesa, as lojas vermelhas de cunho político, que teriam perdido o caráter simbólico, o caráter espiritual, místico, cabalístico da maçonaria. Perfeito? Então, essa divisão é muito importante para a gente entender, né, o que está acontecendo no mundo e as aulas que nós daremos daqui por diante. Porque esses dois braços esotéricos vão atuar de forma diferente, tá? E os objetivos também que eles têm são diferentes, embora em algum aspecto eles se conectem, tá? E vejam, por exemplo, que o que a gente tem hoje aí no mundo da esquerda, né? A esquerda política é basicamente fruto dessa ação do esoterismo de antitradição, tá? Então, o esoterismo que, né, quer destruir tudo. É o caos, é derrubar de tudo. E o que a gente tem no mundo da direita política é basicamente essa ideia de nova era, ou seja, você promover a liberdade religiosa, você une as religiões em torno de um ecumenismo, né? Mas sem destruir as religiões. Tá? Seria a linha do Olavo de Carvalho. Né? Então, as religiões têm uma tradição aqui importante, a gente tem que zelar por essas tradições, mas não pode fazer um mix dessas religiões e transformá-las numa coisa absolutamente nova, numa religião mundial, ecológica, numa religião biônica criada por um órgão como a ONU, uma religião humanitária, sem substância espiritual. Não. A gente tem que manter as religiões dentro do que elas são, mas explorando ali os elementos esotéricos que existem dentro delas. Já esses esotéricos de tradição vão querer o quê? Uma nova religião mundial, né? Onde o homem, a natureza, né? Qualquer coisa que diga a respeito à vida terrena seja colocada no lugar de Deus, né? Ou de uma divindade, enfim. E aí entram dois projetos distintos que a gente vai falar nas próximas aulas, que um é esse projeto que aparece nessa direita política aí, né, representada aqui no Brasil pelo Olavo de Carvalho, que está em curso lá no Cazaquistão. Né, que está em curso lá no Cazaquistão através do Congresso Espiritual das Religiões, que é uma tentativa de juntar as religiões sem dissolvê-las, né, numa religião humanitária, mas unindo-as dentro dessa tradição esotérica perennialista. Tá? E um outro projeto que é o projeto ONU, que é o projeto aí, Nova Ordem Mundial, religião ecológica, Papa Francisco, né? Você colocar a natureza no lugar de Deus, etc. Esse projeto ambientalista, esse projeto humanitarista, né? Que quer transformar as religiões em meras organizações sociológicas a serviço de um discurso politicamente correto, pró-minorias, pró-cultura LGBT, feminismo, igualitarismo, etc. Tá? Então são dois projetos distintos que brotam de fontes esotéricas
distintas, mas que em algum momento elas têm uma conexão, porque elas nascem de uma mesma fonte, tá? E em algumas questões elas se imbricam, tá bom? Então a gente vai continuar na próxima aula a falar desse assunto, tá? Entrando no tema Revolução Francesa, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela atenção. Eu peço a vocês que deem uma atenção especial a esse curso. Esse curso aqui é muito importante para o esclarecimento, né, embasado, historicamente embasado, das questões relativas às conjurações maçônicas. E, sobretudo, essa aula aqui eu considero fundamental vocês buscarem também subsídios aí sobre esse assunto, tá? A fim de que compreendam melhor o que está por trás da questão aí da ação dos Illuminati. Eu espero que tenha ficado clara aqui a nossa exposição. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem mandar aí no canal, né, do Legião da Santa Cruz, aí no YouTube, ou pelo nosso e-mail, né, o pessoal que se cadastrou aí no curso, né, eu recebi o e-mail, eu sempre envio os vídeos das nossas aulas, né, se quiserem mandar também perguntas via e-mail, a gente está à disposição, ok? Um abraço, até a próxima.